Os bancões podem ter que arcar com um prejuízo bilionário aqui no Brasil. Isso decorre por conta de uma decisão do STF, pessoal. A gente vai aprofundar toda essa questão nesse vídeo, eu te convido a assistir até o final, porque isso pode pesar inclusive no seu bolso. Quando uma empresa tem aumento de custos, impostos, ela vai ter que repassar isso para o consumidor. E o prejuízo é bilionário, pessoal. Bom, vamos compartilhando a tela aqui, trazendo um case de exemplo que é o Santander. Essa decisão do STF não vai impactar apenas o Santander, pode impactar as outras instituições também. Mas só para você entender o quanto isso vai pesar para os bancos, certo? Então, decisão do STF sobre PIS e COFINS pode gerar perda de 4,5 bilhões de reais para o Santander, apenas para o Santander. Durante esse vídeo, você vai entender o tamanho do montante que isso pode pesar para os bancos e que vai lá para o bolso da União, tá? Então vamos entender melhor essa questão aqui em detalhes. Então, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou contra uma ação dos bancos que poderia gerar perdas de 119 bilhões de reais aos cofres públicos, segundo estima a Receita Federal. Ou seja, o STF votou contra os bancos em favor da União. Ou seja, os bancos vão ter esse prejuízo estimado pela Receita Federal de 119 bilhões de reais e essa grana vai lá para o cofre da União. A União está precisando de dinheiro para conseguir bancar lá o arcabouço fiscal, né, pessoal? A gente sabe disso. Então, vamos continuando aqui. O processo julgado no plenário virtual, na noite desta segunda-feira, dia 12, discute a incidência de impostos federais, como PIS e COFINS, sobre receitas financeiras, como juros, e pode impactar negativamente as instituições financeiras, como corretoras de valores imobiliários, cooperativas de créditos e também as seguradoras. Vamos seguindo aqui. O que é essa disputa? A disputa se dá em torno do recolhimento dos impostos entre janeiro de 2009 e dezembro de 2014, período em que a lei não deixava claro se as receitas financeiras também deveriam ser tributadas. Com a falta de entendimento, os bancos conseguiam liminares para deixarem de recolher os tributos sobre a margem com empréstimos. Aí entra uma questão importante, pessoal, para a gente destacar. O empreendedor aqui no Brasil tem muita dificuldade de entender o imbróglio fiscal. A complexidade fiscal aqui do Brasil faz o custo, como por exemplo em contabilidade para o empresário, aumentar absurdamente, né? É muito complexo o negócio aqui. A gente tem um exemplo, por exemplo, lá do sonho de valsa, né? Se você coloca bombom, você paga uma alíquota de imposto. Se você coloca wafer, é uma alíquota menor. Então você pode perceber que o sonho de valsa era bombom e agora é um wafer, né? Então assim, a complexidade tributária aqui no Brasil afasta empresas de virem para cá. E tem a insegurança jurídica também, porque você pode ter uma liminar, depois você pode se arrebentar, né? Então é muito complicado aqui o Brasil nesse aspecto. É interessante vocês entenderem isso, né? Bom, vamos seguindo aqui. Então, as defesas das instituições alegam que o PIS e COFINS só poderiam incidir sobre o faturamento resultante da atividade final das empresas, enquanto que o governo federal entendia que toda a atividade empresarial deveria ser tributada. A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional argumentou que a jurisprudência desde 98, que definiu que a Seguridade Social é financiada não só pelo faturamento, mas também pela receita das empresas. A noção de serviço de qualquer natureza, de acordo com a jurisprudência da Corte, é ampla o suficiente para abarcar a atividade empresarial típica das instituições financeiras, disse o ministro Dias Toffoli no voto em registro do jornal O Estado de São Paulo. Pessoal, os cálculos da Receita Federal, no entanto, são questionados pela Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Para a entidade representativa do setor financeiro, o montante total soma cerca de 12 bilhões. Então tem uma grande divergência entre a expectativa da Receita Federal e a FEBRABAN.
Então a gente tem que esperar, ver o que vai dar esse imbróglio aí, para saber exatamente no que vai dar, né, pessoal? Ainda cabe recorrer e tudo mais, certo? Vamos seguindo aqui. Então, para a entidade representativa do setor financeiro, o montante total soma cerca de 12 bilhões em ações dos bancos Bradesco, Itaú Unibanco, Santander, Mercantil do Brasil, Deicoval, BNP Paribas, BTG Pactual, GMAC e Bank of America. Ainda segundo a instituição, 6 dos 15 maiores bancos do país aderiram ao Programa de Recuperação Fiscal, o Refis, ou não têm a tese em discussão na Justiça, ou seja, não teriam valores contingenciados para cobrir as perdas como o Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Citibank, Safra e Votorantim. Esses estão fora, esses não têm risco. O processo chegou ao Supremo em 2010 e começou a ser julgado em dezembro do ano passado. O resultado pode repercutir em outros 65 ações, pessoal, em outras 65 ações que estão paradas na corte à espera de julgamento. Então isso pode servir como base, né, para outras decisões futuras, pessoal. Então, bem complicada aqui a situação, né, para os bancos. Então, a União aqui já está projetando ganho de 115 bilhões de reais na arrecadação com a vitória no STF sobre contribuição de bancos. É uma bufunfa que vai entrar aí para a federação. É mais imposto em cima dos bancos e eu acredito que isso vai ser repassado de alguma maneira para o consumidor, né? A Febraban diverge da projeção, vamos ver no que vai dar, se vai ser mais perto dos 12 bilhões ou dos 115, dos 119 aqui projetados pela federação, pela Receita Federal. Mas calma, vai ter cashback no imposto. Ai, cara, o Brasil é uma piada. Reforma tributária pode ter cashback de impostos com critérios de renda, gênero e raça. Exatamente. Então eu, cara, um hétero branco, eu tô lascado. Eu não vou ter cashback no imposto. Eu só pago imposto, mas não tenho um cashback. Né? Tô ferrado, eu tô na pedra. E você, seu capitalista, você tá na pedra também? Ou você consegue uma cotinha para ter um cashback de imposto? Essa é a proposta da reforma tributária. Pois é, pessoal. Então tem mais essa. E aí, se você ler, né, se você buscar a matéria, o projeto e for se aprofundar, você vai ver aqui, pessoal, que até mesmo dependendo do seu consumo, se você for um beautiful people, dentro da agenda, tem uma agenda que não quer que você coma carne, por exemplo, e coma hambúrguer impresso, hambúrguer vegetal, essas putaria. Então, dependendo do seu consumo, você também pode ter um cashback de imposto. Ah, pessoal. Então, fique esperto. Real digital, mais essa treta, tudo se encaminha para uma agenda. Quem está desperto já compreendeu o que está acontecendo, né? Então, tem mais essa aí. Em entrevista ao Infomoney, deputado Reginaldo Lopes, do PT, diz que modelo pode ser utilizado com ou sem reoneração de produtos da cesta básica, né, pessoal? Se você for ler a matéria, vai falar justamente sobre essa questão de alguns produtos específicos e tal, favorecerem aí essa restituição de impostos, né, pessoal? Então, fiquem espertos aí, porque nós estamos no Brasil, né? Nós estamos no Brasil. Então, quando você entende o que está acontecendo, isso pode te ajudar a se proteger. Você tem que entender o problema para buscar as soluções, né? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima, seu capitalista. Forte abraço. Se você gostou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Tchau, tchau.